Oi, tudo bem? Se você clicou nesse vídeo é porque você, como eu, tem um sonho e um interesse de entrar na Universidade de São Paulo, na USP, e fazer uma faculdade lá, um curso dos seus sonhos ou qualquer coisa do tipo. E para isso a gente tem que enfrentar a tão temida, sombria e concorrida FUVEST e seus livros obrigatórios. Desde o começo do terceiro ano eu já tinha em mente que eu ia prestar FUVEST e já comecei a estudar especificamente. E, concomitantemente a isso, comecei a estudar os livros. Então, faltando uma semana para a prova da FUVEST, eu parei e pensei, o que eu posso fazer, que tipo de vídeo eu posso fazer para ajudar quem vai prestar FUVEST? Se é novo no canal e ainda não me conhece, eu tenho uma playlist que eu faço vários vídeos mostrando as formas que eu estudo e como você pode melhorar sua nota e seu desempenho nos vestibulares. Vou deixar o card aqui, só você clicar e entra lá, vai ficar aqui o card, por algum lugar aqui do vídeo ou aqui na descrição. Primeiro vamos falar do livro Iracema, de José de Alencar. E eu vou te contar a história de uma forma bem simples. Vamos lá. Iracema era uma índia da tribo dos Tabajaras. Tava lá, na sua paz de espírito, suave na nave. Tava lá, curtindo a floresta. Iracema era virgem e era responsável por guardar o segredo da Jurema, que era como se fosse uma solução, uma substância produzida de uma erva, a jurema, que era usada pelos índios antes deles lutarem para vencer as batalhas. Ela era uma substância tipo alucinógena. E uma mulher da tribo, virgem, que tinha que ficar sendo a guardiã disso, porque para eles, Tupi, que era como se fosse um deus dos indígenas, era o responsável pela eficácia dessa substância e sem ela os índios não iriam vencer. Iracema era filha de Araquém, que era o pajé da tribo. Um belo dia eles estavam lá na paz de espírito e aí teve lá uma invasãozinha de uns portugueses meio malvados que queriam dominar aquelas terras. Lembra dessa história? Acho que você já ouviu falar de uma coisa assim, né? Mas depois a gente comenta sobre isso. Aí chegou lá uns portugueses com umas armas de fogo, atirando em todo mundo, e os índios foram lá com arco e flecha tentar se defender, tentar defender seus territórios. E Iracema era uma guerreira, também foi. Foi aí que ela chegou lá, avistou um loirinho de zoio azul. Mentira, não sei se ele era loirinho de zoio azul, mas ele era Martim, o colonizador. E aí Martim foi atingido por uma flecha e Iracema foi lá, mesmo sendo rival, foi lá ver como ele tava, porque na meio daquela zona, daquela batalha, ela, como tinha sentido alguma coisa diferente, mesmo defendendo sua tribo, foi lá pra ver como ele tava. E aí começa uma longa história de amor. Existiam duas tribos, a tribo Tabajara, que era a tribo de Iracema, e a tribo inimiga, os Pitiguaras, que era a tribo de Poti. Essas duas tribos eram rivais e certas vezes tinha uma briguinha ali por territórios e algo do tipo. E Martim, depois que chegou, ficou aliado dessa tribo dos Pitiguaras, porque ele era amigo de Poti. E aí começou um grande impasse, não é mesmo, galera? Porque Iracema começou a ter um crush ali por Martim, Martim por Iracema, e, né, não fluía aquilo porque as tribos eram inimigas, ele era um colonizador, mas mesmo assim, Araquém recebeu ele em sua tribo, porque ele estava ferido e tal, e como ele era amigo de Poti, Poti era um pouquinho mais assim da paz e tal, o Araquém aceitou receber ele na sua tribo, mesmo ele sendo um inimigo. E aí ele ficou lá, o pajé ficou cuidando dele, Iracema também ficou cuidando dele. Porém, na tribo, tinha um carinha lá que gostava de Iracema, que era o Arapuã. Ele era o chefe guerreiro da tribo dos Tabajaras e também tinha, né, um interessezinho em Iracema. E quando Martim chegou lá, todo lindo, todo loiro, ele ficou um pouquinho bravinho, não gostou muito da situation. Mas, enfim, uma certa noite, Iracema ela não podia se relacionar com nenhum homem por causa desse segredo da Jurema, que ela não poderia deixar de ser virgem, porque ia acarretar uma grande coisa na sua tribo, né?
Iracema, um belo dia, deu essa poção da Jurema para Martim, e aí eles tiveram uma relação de amor, tal. O livro não, deixa isso explícito, mas depois Iracema fica grávida de Moacir. Com isso, Iracema abandona sua tribo, abandona a família, abandona a cultura, abandona a religião para viver essa história de amor com Martim, e vai viver longe da tribo, numa casa perto de um rio, e também com ela, com a Iracema, sempre acompanha uma jandaia, que era um pássaro que ficava cantando para Iracema e tal. Iracema tem o filho dela num dia de muita tempestade, muita luta, assim, relatado no livro, e sozinha nessa casa, porque Martim e Poti tinham partido para a guerra, e com muita dificuldade ela tem o filho Moacir, que esse nome significa filho da minha dor, que foi, né, o que realmente aconteceu. E aí depois Martim volta, vê o filho e tal, e Iracema fica muito doente, ainda não se recuperou do parto e acaba morrendo. Então ela é enterrada ali embaixo da árvore onde ficava a jandaia cantando o passarinho, e o Moacir depois vai embora com o Martim pra Europa e tal, e esse filho deles representa o povo brasileiro, aquele mestiço, que é aquela miscigenação entre o colonizador e entre o indígena. E aí, depois da morte de Iracema, todos que passavam ali por onde ela estava enterrada ouviam o canto da jandaia, que não abandonava a Iracema. E aí esse canto da jandaia era chamado de Ceará. Foi aí que se deu o nome do estado de Ceará. Essa história de Iracema, né, de José de Alencar, ela é um relato, uma lenda sobre a história do estado de Ceará. Iracema, também o nome, é um anagrama de América, e ela é o quê? Uma obra indianista que mistura ficção e documento, porque Martim, esse nome Martim, foi o nome de um colonizador real que colonizou o Brasil também, que veio pra cá e tal. Essa obra faz parte do romantismo, onde defende o amor à primeira vista e que todos os tipos de amor servem ao herói. Ela demonstra o nacionalismo, onde exalta o índio como herói brasileiro, herói nacional, tal, e busca pelas raízes, né? Aí ela mostra também a submissão do índio ao colonizador branco e também o drama regional e nacional, né? Com uma dimensão universal, porque ela fala dos dramas dos índios, da colonização, desse choque de culturas, tal. E também o Ceará tem uma história particular com José de Alencar, que foi onde o autor viveu, nasceu e cresceu, foi no estado de Ceará. Então esse autor, ele mistura várias coisas no livro, o que torna o livro uma história muito interessante, particularmente a minha preferida, e que não é uma história difícil. É bem fácil, se resume a isso mais ou menos. Óbvio que tem mais personagens, tem Calbi, que é o irmão de Iracema e tal, mas para um resumo, isso é basicamente o que você precisa saber. Em outros vídeos eu vou continuar falando sobre os livros da FUVEST. Então eu vou deixar uma playlist aqui, eu vou postar tudo de uma vez pra gente não perder tempo. Então bora pro próximo vídeo.